Fazei justiça, ó Deus, e defendei-me contra a gente impiedosa. Do homem perverso e mentiroso, libertai-me. Ó Senhor, sois vós o meu Deus e meu refúgio. Hoje é domingo, 17 de março. Estamos no 5º domingo do tempo da Quaresma. Muita alegria, satisfação. Estamos aqui para trazer o programa Minutos do Evangelho, uma realização da Pastoral da Comunicação da nossa paróquia Santo Huberto, aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. 5º domingo do tempo da Quaresma, Nos aproximamos cada vez mais da Páscoa do Senhor, O momento mais importante, da nossa religião católica. Atraídos pelo amor de Deus, com fé nos dirigimos ao seu encontro. À semelhança do grão de trigo que morre para nascer e produzir frutos, somos convidados a entender que seguir a Cristo significa comungar da sua vida e do seu destino, doando-nos em favor dos outros. Glorifiquemos o Senhor, que deseja criar em nós um coração vibrante e puro. E hoje a gente quer lembrar novamente, a oração do Papa Francisco para o mês de março, pelos novos mártires. É o que pede para que rezemos o Santo Padre. Rezemos então pelos nossos novos mártires dos dias de hoje. Rezemos para que aqueles que em várias partes do mundo arriscam as suas vidas pelo Evangelho contagiem a Igreja com a sua coragem e o seu impulso missionário. Amém. E a programação do nosso programa deste domingo, ela nos vem com os quadros já tradicionais do nosso programa, Momento com Maria. Hoje a gente vai falar não de Maria, mas de São José, porque dia 19 de março agora é dia de São José, o padroeiro universal da nossa igreja. São José, pai adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo, esposo de Maria Santíssima. A gente vai falar dele. Lembrando que São José Operário, é padroeiro da igreja do bairro Operário, leva o nome dele então. Vamos falar também dos santos da Santa Igreja, dessa semana que passou. O evangelho de hoje é de São João, com o quadro com a palavra A Igreja. Novamente, o Eduardo Flores vai estar trazendo uma mensagem para nós desse tempo de Quaresma, que estamos vivendo aí já o 5º domingo. Traremos também a agenda da nossa paróquia, os compromissos paroquiais, e já vamos estar divulgando a programação para a Semana Santa. Neste domingo de hoje a gente já vai falar, a programação está pronta, e a gente vai falar dessa programação. Um pouquinho de música, música daqui da nossa fé, da nossa religião. Vamos falar um pouquinho de reflexão, conhecimento da fé, da tradição, do magistério da nossa igreja. Vamos ter tudo isso hoje. Fiquem conosco, o programa apenas está começando. Já vamos em seguida, depois da música, trazer e falar um pouquinho de São José, essa pessoa que foi tão importante para Nosso Senhor Jesus Cristo, que ajudou a formar o Filho de Deus. Fiquem conosco, já voltamos com o quadro Momento com Maria. E o Momento com Maria deste domingo, 19 de março, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Em vez de falar de Nossa Senhora, vamos falar de alguém que também foi muito importante, em toda a missão que Maria teve que exercer, Também foi muito participante da missão do próprio Cristo, que é São José, Hoje é dia de São José Operário. Eu trago uma imagenzinha dele aqui, é o padroeiro da nossa capela aqui onde eu moro, do bairro Operário, São José Operário, padroeiro de todos os operários, Aqui na imagem ele está
com seus instrumentos de trabalho, né? É exemplo, como também era a imagem original aqui da nossa capela do bairro Operário, né? É um grande santo, né? Uma pessoa que é um grande exemplo para todos nós. Muito bem, vamos falar um pouquinho dele então. Nada sabemos a respeito da infância de São José, tampouco da vida que ele levou até o casamento com Maria. As Escrituras não trazem isso, né? Os evangelhos não nos dizem nada sobre esse respeito, e a tradição da igreja fala pouco. Limitam-se apenas a afirmar que José era justo, o que quer dizer, José era cumpridor da lei, um homem santo. Que a virtude e santidade de São José foram extraordinárias. Vemos pela grande missão que Deus lhe confiou. Segundo a doutrina de São Tomás de Aquino, Deus confere as graças e privilégios à medida da dignidade e da elevação do estado a que destina o indivíduo. É por isso que às vezes a gente não entende por que as coisas não acontecem com a gente, né? A gente não chegou ainda no patamar que Deus exige para conceder certas coisas. Bom, pode imaginar-se dignidade maior que a de São José, que pelos desígnios de Deus devia ser esposo de Maria Santíssima e pai adotivo do seu divino filho? É interessante, né? Maria Santíssima, consentindo no enlace com o santo, descendente de Davi, não podia ter outra coisa em mente senão uma garantia para o futuro, uma defesa da sua virtude e uma satisfação perante a sociedade, visto que no Antigo Testamento não era conhecida e muito menos considerada a vida celibatária. Celebrando o contrato, Maria certamente o fez com a garantia absoluta da pureza virginal que, por inspiração divina, votara a Deus. A realizar-se a grandiosa obra da encarnação do Verbo, o arcanjo Gabriel comunicou-se o grande mistério que nela se havia de realizar e, após pronunciar o fiat, ou sim, né, em latim, consentindo sua maternidade, operada pelo Espírito Santo, deixou São José em completa ignorância. Com esse consentimento, dirigiu-se à casa de Isabel, onde se demorou 3 meses, e de volta para casa, seu estado causou no espírito de São José as mais graves preocupações e cruéis dúvidas, né? Imagina. Nessa perplexidade invencível, resolveu abandonar a esposa e, quando tudo já estivesse providenciado para a partida, né, um anjo do Senhor lhe aparece em sonhos e lhe diz, né? Interessante é que naquela época, né, o casamento lá dos judeus, ele já era realizado anteriormente, né, antes do casal viver junto. Eles já se casavam e depois, num período que eles iriam viver junto. Foi o que aconteceu aqui. E aí, quando José vê o estado de Maria, ele resolve abandoná-la, né, em silêncio, em segredo, para que ninguém soubesse. Mas ele vai dormir e um anjo vem falar com ele e diz a ele o seguinte: José, filho de Davi, não temas admitir Maria, tua esposa, porque o que nela se operou é obra do Espírito Santo. E fora assim, de vez dissipadas as negras nuvens do espírito de José. Com quanto respeito, com quanta atenção não teria tratado aquela que pela fé sabia ser o tabernáculo vivo do Messias. José entendeu isso, né? Ignora-se quando São José morreu. Há razões que fazem supor que tenha morrido antes da vida pública de Jesus. Certamente não se achava mais vivo quando seu filho morreu na cruz. Do contrário, não se explicaria por que Jesus recomenda a mãe a São João Evangelista, não tendo por isso razão se estivesse vivo São José. Que morte santa terá tido o pai adotivo de Jesus? Que felicidade morrer nos braços do próprio Cristo, tendo à cabeceira a mãe de Deus. Mortal algum teve igual ventura. A Igreja, com muita razão, invoca São José como padroeiro dos moribundos, e os cristãos lhe dirigem com confiança para alcançar a graça de uma boa morte. Não existem relíquias de São José, tampouco sabe-se algo do lugar onde ele foi sepultado. Grande deve ser a nossa confiança na intercessão de São José. Santa Teresa, a grande propagandista da devoção a São José, ela chegou a dizer: não me lembro de ter me dirigido a São José sem que tivesse obtido tudo o que eu pedira. A devoção a São José na Igreja Católica é antiquíssima. A Igreja do Oriente celebra-lhe a festa desde o século IX, tendo os carmelitas introduzido tal festa na Igreja Ocidental.
Os franciscanos, em 1399, já o festejavam. O Papa Sisto IV inseriu-a no breviário e no missal. Gregório XV generalizou-a em toda a igreja. São papas, né, que eu estou falando. Clemente XI compôs o ofício com os hinos para o dia 19 de março e colocou as missões da China sob a proteção de São José. Pio IX introduziu em 1847 a festa do patrocínio de São José e, em 1871, declarou o santo padroeiro da Igreja Católica. São José é padroeiro da nossa Santa Igreja. São José Operário, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. E que nós, todos católicos, sejamos um pouco parecidos com São José, confiando e acreditando no Senhor. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 11 de março a 17 de março. Iniciemos então falando de segunda-feira, foi 11 de março, dia dos santos Marco Chong e Aleixo Seiyong. Vamos apresentar nesse dia, segunda-feira, dia 11 de março, dois santos mártires, desconhecidos por muitos aqui, que ao lado de outros se tornaram verdadeiras bases da Igreja do Oriente. Santos mártires Marcos Chong Waibae, catequista, e Aleixo Seiyong, seu catequizando. Por causa da fé cristã, da fé católica, os dois foram ultrajados e flagelados pelos próprios parentes na Coreia no ano de 1866. Em 11 de março de 1866, Marcos, aos 70 anos, e Aleixo, aos 19, caminharam juntos em direção ao martírio, quando foram decapitados pelos próprios parentes. Os dois foram beatificados 102 anos depois pelo Papa Paulo VI, canonizados em 6 de maio de 1984 pelo Papa São João Paulo II, ao lado de outros 93 mártires coreanos e 10 padres franceses. As estimativas é que cerca de 10 mil católicos coreanos foram martirizados no primeiro século da vida da Igreja naquele país. Em 2014, o Papa Francisco beatificou outros 124 coreanos, vítimas do martírio, Então, segunda-feira. Na terça-feira, São Luís Orione, dia 12 de março. Nasceu em 23 de junho de 1872, em um ambiente pobre e profundamente religioso. Luís Orione sente seu chamado à sua missão muito precoce, acompanhando sempre o padre Cataneu no hospital de Pontecurone. Em 4 de outubro de 1886, ele entra no oratório de Dom Bosco de Turim. Conheceu o santo pessoalmente, Dom Bosco, confessou-se com ele, recebeu de Dom Bosco orientação espiritual e conselhos. Ele foi ordenado sacerdote em 13 de abril de 1895 em Tortona. Morreu em 12 de março de 1940, em São Remo, na Itália, onde foi cuidar da sua saúde por ordem de seus médicos e também de seus superiores. Na quarta-feira, 13 de março, Santo Rodrigo e Salomão, dois santos. Santos Rodrigo e Salomão são os mártires mais característicos de Córdoba, na Espanha. Esses dois, juntos com São Eulógio e outros tantos, deram o testemunho de Cristo com as virtudes cristãs e depois com o martírio, isso na Espanha. Em 711, um exército muçulmano conquistou o reino visigótico, que era a região cristã, região católica. Colocaram a maior parte da Península Ibérica sob o jugo do Islã, numa campanha que durou 8 anos. Pouco se sabe sobre Salomão, porém, antes e depois da prisão, ele sofreu muito com Rodrigo, por causa do catolicismo. Tal perseguição resultou no martírio de ambos, em 13 de março do ano de 857. Eles transformaram a cadeia num oratório
e cultivaram uma linda amizade. Ameaçados e questionados, não renunciaram à fé. Foram separados, mas permaneceram fiéis a Deus. Condenados à morte, ajoelharam-se, abraçaram o crucifixo e, degolados, foram martirizados pelos muçulmanos. Então, quarta-feira, né? 13 de março. No dia 14 de março, foi quinta-feira, dia de Santa Matilde da Alemanha. Santa Matilde, que viveu hoje na atual Alemanha, foi esposa fidelíssima do rei Henrique I, se dedicou generosamente à assistência aos pobres e à fundação de hospitais e mosteiros. Matilde foi educada numa nobre família, junto a um mosteiro beneditino. Após casar-se com Henrique I, rei da Alemanha, manteve sua nobreza interior. Não deixou-se influenciar pelo poder. Teve 5 filhos e sempre, como uma mãe humilde e orante, buscou ensinar para os filhos os caminhos da salvação eterna. Em 968, partiu para o Reino dos Céus, o Reino dos Santos. É de Santa Matilde que descenderam os reis de Portugal e, por conseguinte, a família imperial brasileira. Na sexta-feira, 15 de março, São Clemente Maria Hofbauer. Nasceu em 1751, em Taschowitz, na República Tcheca. Somente recebeu o nome de Clemente quando se tornou eremita, porém, seu nome de batismo era João. Em 1771, São Clemente Maria Hofbauer viajou a Tivoli para que ali se tornasse eremita, pedindo ao bispo local para assim vestir o hábito. Seu apostolado crescia cada vez mais junto aos irmãos redentoristas, ordem que ajudou a fundar, criando o que se chamavam de Missão Perpétua. Na Áustria, onde viveu até sua morte no dia 15 de março, no ano de 1820. Até o fim da sua vida, atendia os doentes naquele período, quanto guarda de guerras. Fazia sermões com enorme sabedoria e sua fama de santidade crescia evidentemente na cidade, onde no fim da vida conseguiu ver a permissão da instalação dos redentoristas na Áustria, mesmo com muitas perseguições. No dia 16 de março, sábado, dia de Santa Eusébia. Eusébia entrou para a ordem religiosa por intermédio de Gertrudes, a abadesa. Alguns afirmam que Gertrudes seria da família de Eusébio, mas não há fontes que comprovem isso. Com o falecimento de Gertrudes, Eusébia foi eleita abadesa, apesar de sua jovem idade. Segundo a tradição, ela teria apenas 12 anos. Mesmo em sua jovialidade, dava grandes exemplos de humildade e de busca pela pureza. Realizava os trabalhos mais difíceis e era justa e moderada em suas decisões. Conta-se que Eusébia, por graça divina, previu a própria morte, tendo tempo assim de orientar e exortar suas monjas a viver sempre na caridade fraterna. Alguns dão a data da sua morte aos 23 ou 33 anos, mas a Igreja se apega aos 33 anos de idade. Eusébia demonstrou ser assim como seu mestre, um modelo de humildade. E hoje, domingo, 17 de março, dia de São Patrício, da Irlanda, padroeiro da Irlanda. São Patrício nasceu na Grã-Bretanha por volta do ano de 380. Oração, penitência e uma vida de entrega a Deus foram capacitando São Patrício a responder em Cristo diante das tribulações da vida. Tornou-se sacerdote missionário, evangelizando na Inglaterra e na Irlanda. Já como bispo, salvou muitas almas através de seu testemunho de santidade, a ponto de tornar a antiga Irlanda toda católica, do empregado ao rei. A história da Irlanda ficou marcada com a contribuição de São Patrício, que através da construção que fez de diversos mosteiros, deixou nesse lugar a fama da ilha de mosteiros. Faleceu com cerca de 80 anos. De acordo com a tradição, São Patrício escreve a Couraça, por volta do ano de 433, para invocar a proteção divina, depois de converter com êxito do paganismo ao cristianismo o rei irlandês e seus súditos. A couraça, é uma grande invocação à proteção de Deus, uma oração muito linda
e é de São Patrício, né, o grande evangelizador da Irlanda. Os santos da Santa Igreja Católica é do livro Santos de Cada Dia, de José Leite, também do Martiriológio Romano e também do site católico cançãonova.com. Aqui a gente resume, né, quem quiser procure aí conhecer a vida dos santos, que é muito bela, né? Os faróis que iluminam a nossa fé. Vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo, que é o Salmo 18. Senhor, tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Vamos ouvir a música, pois a gente já traz o evangelho de hoje. Se alguém me quer servir, que venha atrás de mim. E onde eu estiver, ali estará meu servo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Ora, havia alguns gregos daqueles que tinham ido adorar a Deus no dia da festa. Estes aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e fizeram-lhe este pedido, dizendo: Senhor, desejamos ver Jesus. Foi Filipe e disse-o a André. André e Filipe disseram-lhe a Jesus. Jesus respondeu-lhes dizendo: Chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo que se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fica infecundo, mas, se morrer, produz muito fruto. O que ama a sua vida, herdá-la-á, e quem aborrece a sua vida neste mundo, conservá-la-á, para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, estará ali também o que me serve. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, a minha alma está turbada. O que direi eu? Pai, livra-me desta hora? Mas é para isso que eu cheguei a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio do céu esta voz. Eu o glorifiquei e eu o glorificarei novamente. Ora, o povo que ali estava e ouvira dizia que tinha sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Jesus respondeu e disse: Esta voz não veio por amor de mim, mas veio por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será lançado fora o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Dizia isto para designar de que morte havia de morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. – 17 de março de 2024, quinto domingo da Quaresma. Evangelho de Nosso Senhor, escrito por São João, capítulo 12, versículo de 20 a 33. Vamos ouvir então a reflexão deste texto de hoje. A gente inicia do Dia a Dia com o Evangelho, da liturgia diária da editora Paulus. O discurso de Jesus se dirige também aos pagãos que querem vê-lo. Chegou a hora da paixão e glorificação de Nosso Senhor. Por sua paixão e morte, ele chegará à glória, como ilustra a comparação com o grão de trigo. Sepultado na terra, dará abundantes frutos. Jesus é a semente, assim deverão ser seus seguidores. A morte da semente é promessa de vida fecunda. Jesus sente-se interiormente perturbado. Sabe que está prestes a enfrentar os poderosos, que querem matá-lo. Suas horas estão contadas, mas não recua. Ao contrário, corajosamente assume o projeto do Pai até as últimas consequências. Foi por causa disso, para esta hora, que eu vim. Ele vai expulsar o chefe deste mundo.
ou seja, a injustiça, o demônio, o mal, o pecado, mas isso levará à morte. Desse modo, sua morte será fonte de vida. Atrairei todos a mim. Passamos então à reflexão, que a gente sempre faz a ponte com o Catecismo da Santa Igreja Católica, parágrafo 607. O desejo de fazer seu plano do amor, de redenção do seu Pai, anima toda a vida de Jesus. A sua paixão redentora é a razão de ser da encarnação. Para isso que Jesus veio. Pai, salvai-me desta hora. Mas, por causa disto, é que eu cheguei até esta hora. O cálice que o Pai me deu, não havia de bebê-lo. E ainda, na cruz, antes de tudo estar consumado, diz: tenho sede. Parágrafo 550. A vinda do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então é porque o reino de Deus chegou até vós. Os exorcismos de Jesus libertam os homens do poder dos demônios e antecipam a grande vitória de Jesus sobre o príncipe deste mundo. É pela cruz de Cristo que o reino de Deus vai ser definitivamente estabelecido. Regnavit aligno Deus. Deus reinou desde o madeiro, justamente para a cruz que Jesus nasceu. Parágrafo 1427. Jesus chama a conversão. Tal apelo é parte essencial do anúncio do reino. O tempo chegou ao seu termo. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e acreditai na boa nova. Na pregação da Igreja, este apelo dirige-se, em primeiro lugar, àqueles que ainda não conhecem Cristo e o seu Evangelho. Por isso, o batismo é o momento principal da primeira e fundamental conversão. É pela fé na boa nova e pelo batismo que se renuncia ao mal e se adquire a salvação, isto é, a remissão de todos os pecados e o dom da vida nova. Parágrafo 1428. Ora, o apelo de Cristo à conversão continua a fazer-se ouvir na vida dos cristãos. Esta segunda conversão é uma tarefa ininterrupta para toda a Igreja, que contém pecadores no seu seio e que é, ao mesmo tempo, santa e necessitada de purificação, prosseguindo constantemente no seu esforço de penitência e de renovação. Este esforço de conversão não é somente obra humana. É um movimento do coração contrito, atraído e movido pela graça, para responder ao amor misericordioso de Deus, que nos amou em primeiro lugar. Muito bonito o que diz o Catecismo da nossa Santa Igreja, propício para esse tempo da Quaresma, e que vem ao encontro do que diz o nosso Evangelho de hoje, o Evangelho de São João, onde Cristo nos conclama a viver como Ele, seguir os seus passos e o seu caminho. Isso significa dizer que nesta vida a gente vem para o sofrimento, e o sofrimento nos purifica para a vida eterna. Olá, meu nome é Eduardo, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Humberto de Ibirama e hoje eu gostaria de conversar com você a respeito da humildade durante a Quaresma. Você já parou para pensar da importância da humildade para nós termos uma Quaresma que realmente nos converta? A humildade no momento da oração, de entendermos que nós precisamos nos humilhar no momento de uma oração mais profunda, mais íntima, para chegarmos ao entendimento do que Deus quer nos passar? Você parou para pensar também na questão da penitência? Que nós temos que realmente nos humilhar, nos tornar extremamente humildes para conseguirmos alcançar o nosso propósito? Não como nós já comentamos em outros vídeos, de mostrar aos outros o quanto que eu sou forte em conseguir fazer essa penitência, mas sim nos mostrar na verdadeira humildade, na verdadeira humilhação de entendermos
que sem Deus nós não conseguimos as coisas? E na caridade? Você parou para pensar a respeito da nossa humilhação, da nossa humildade perante uma caridade com o próximo? É só nós refletirmos que nos momentos em que nós fazemos a nossa caridade, como já comentamos nos vídeos atrás, desde ajudar o outro com algum valor financeiro, ou ajudar o outro de repente com um ombro amigo, alguma fala, um abraço, nesse sentido, a questão da caridade acaba nos fazendo ver que realmente nós não somos nada. Estamos ali simplesmente para ajudar a pessoa, mas sem Deus o propósito não vai ser feito por completo, principalmente. Você já parou para pensar nisso? É dessa forma que a Quaresma vai nos convertendo. É nessa forma que nós vamos entender que a conversão que a Quaresma quer nos mostrar perante a autoridade de Deus, ela faz com que essa conversão seja contínua, como nós já conversamos nos vídeos atrás. Mas o importante que eu gostaria que você fizesse nesta semana, principalmente que se aproxima da Semana Santa, é que você entenda da humilhação e da nossa pequenez que temos que ter perante a Deus, para que nós juntos consigamos buscar a conversão em prol da nossa santidade, para que no dia do nosso julgamento perante o nosso Senhor, Ele entenda que nós fizemos o melhor que tínhamos que fazer. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Último quadro do programa, então, a agenda da nossa paróquia. A gente vai estar falando sobre a programação já da Semana Santa, né, começando já no dia 19 de março, né, na próxima terça-feira, então 19h30 e 30 horas, nós teremos na Igreja Matriz Santo Huberto e também na Igreja São Pedro e São Paulo, celebração penitencial. Então, às 19h30 horas, na terça-feira, né, celebração penitencial. Vou fazer um adendo aqui, né? O seguinte, as pessoas quando ouvem falar em celebração penitencial, e muita gente até fala nisso, né? De que é a absolvição, né, dos pecados comunitária. Isso não existe, tá? A celebração penitencial, ela é um ato penitencial da Santa Missa, um pouco mais aprofundado. No ato penitencial, a gente consegue se livrar de pequenos pecados, né? Pecados simples, os veniais, assim chamados na doutrina da Igreja. Então, se você tem pecados mais graves, se está vivendo em situações de pecado, né, não tem valor esse tipo de ato, né, penitencial para você se dizer livre dos pecados. A liberdade do pecado, ela se dá apenas através da confissão pessoal com o sacerdote. Então, fica esse registro, né? Às vezes a pessoa vai em estado de pecado grave, né? Em situações graves de pecado, cada um faça o seu exame de consciência, né? Para descobrir quais são, e participa desta celebração e acha que está absolvido dos pecados. É um engano isso, né? Não estará. A liberdade do pecado grave, ela só se dá através da confissão do sacramento da penitência. Falando em sacramento da penitência, né, durante a semana, a partir da terça-feira em diante, durante o horário de expediente da Secretaria Paroquial, você pode ir até lá e pedir para fazer a confissão com o sacerdote. Tá? Isso aí é direito de todo católico. Muito bem, continuando com a programação da Semana Santa, então falei dia 19 de março, né? Na sexta-feira, via sacra, né? Normal, nesta semana também, às 7 horas da noite, na Igreja Matriz. No sábado, 23 de março, não haverá celebração nas comunidades. Né? Domingo, dia 24 de março, é domingo de Ramos. Né? Domingo, 24 de março, domingo de Ramos. Então,
Às 8 da manhã, haverá concentração de toda a comunidade de frente à Gruta Nossa Senhora das Graças, ali onde era antigamente a igreja, né? Em frente ao Colégio Amônia. Dali a procissão partirá então em direção à Igreja Matriz. A gente pede aí, né, a paróquia pede, para que as pessoas levem ramos, né? Alguma coisa vai ter ali, né, mas é bom que cada um leve o seu ramo para ser abençoado, né, esse ramo no dia de Domingo de Ramos. E depois, na Igreja Matriz, haverá a celebração de Domingo de Ramos, isso dia 24 de março. Então, também será a única celebração na paróquia, né? Domingo de Ramos, então, 8 da manhã, em frente à Gruta de Nossa Senhora das Graças, no centro. Na quarta-feira, 27 de março, 19h30, haverá a missa da bênção dos Santos Óleos, isso na Catedral São João Batista, em Rio do Sul, né? Fica aqui então o convite, né? 19h30, Rio do Sul. Na quinta-feira, 28 de março, é quinta-feira santa, né? Dia da instituição da Eucaristia. Santa Missa da Ceia do Senhor, lava-pés e adoração. Renovação das promessas dos ministros da Eucaristia. Isso tudo na Matriz Santo Huberto e também na Igreja São Miguel de Dalberge. Então, Igreja Matriz Santo Huberto, quinta-feira santa, 19h, e Igreja São Miguel da Serra São Miguel também, né? Na sexta-feira santa, 29 de março, às 6h da manhã, via sacra na Igreja São Pedro e São Paulo de Dalberge. Via sacra tradicional lá, com início na ponte do rio, né? Do rio Ercílio, na entrada de Dalberge, que se dirige daí então até a igreja, às 6h da manhã. Às 8h da manhã, início da adoração na Igreja Matriz Santo Huberto, né? Ela vai até as 2h30 da tarde. Às 3h da tarde, celebração da Paixão e Morte do Senhor e veneração a Santa Cruz. Isso na Matriz Santo Huberto. Após a celebração, haverá uma via sacra pelas ruas da cidade. Essa via sacra volta à Igreja Matriz, então, para a veneração do Senhor morto. Isso na sexta-feira santa, 29 de março, então, esta programação. No dia 30 de março é sábado de Aleluia, sábado santo. Santa Missa da Vigília Pascal, com a bênção do fogo e da água. 19h na Igreja Matriz Santo Huberto, 19h também na Igreja São João Batista, dos bairros Nova Estetim e São Cristóvão, né? Pedimos que todas as famílias tragam uma garrafa PET de 2 litros com água para ser abençoada. Também tragam uma vela, né? Uma vela, né? Tragam uma vela. No domingo de Páscoa, então, 31 de março, às 6h da manhã, a única missa que haverá na paróquia, missa da Páscoa, para todas as igrejas da nossa paróquia. Isso na Igreja Matriz Santo Huberto. Após a missa, terá o café compartilhado, né? Como a gente fez já ano passado. Então pede-se ali que cada um leve um prato, né? Um prato para esse café compartilhado, né? Doce ou salgado, né? Então é isso aí, a programação toda da Semana Santa. Acompanhe as redes sociais da nossa paróquia Santo Huberto, no Facebook, também no Instagram. A gente está ali também divulgando esta programação. Não deixe de participar você com a sua família, né? É muito importante esse momento para todo católico, principalmente para a nossa paróquia aí. A gente precisa se unir mais, trabalhar mais em prol do reino de Deus. Fica aí então o convite, né, para a Semana Santa, começando já dia 19 de março com a celebração penitencial, como eu falei. Lembrar apenas do dízimo, né, que é uma expressão de fé em Deus e de responsabilidade com a igreja. Dízimo é um sinal de compromisso, de fidelidade com Deus, com a igreja, com os pobres. Jesus, na sua bondade infinita, instituiu a Santa Igreja para ela evangelizar, catequizar e servir, e também santificar. Com o dízimo, você ajuda a transformar a igreja para que ela seja cada vez mais unida e fraterna. Programa Minutos do Evangelho, segunda a sexta-feira em 2 horários, meio-dia e reprise às 7 da noite. Aos domingos o programa é o meio-dia.
Tudo aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Mas o programa Minutos do Evangelho também está na Rádio Belos Vales, a 89.9 FM, da Rede Vale Norte de Comunicações, das 6 da manhã até, às 6 da manhã, de segunda a sexta-feira, às 6 da manhã, na Rádio Belos Vales. O programa Minutos do Evangelho é uma realização da Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Berto, aqui da nossa querida e maravilhosa Ibirama. Encerramos o programa deste domingo, muita alegria, quinto domingo da Quaresma, estamos nos aproximando da Páscoa. Vamos fazer a oração ao santo do dia de hoje. Levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da criação. São Patrício, rogai por nós. E pela intercessão de São Patrício, patrono, padroeiro da Irlanda do Norte, que desça sobre todos nós a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, que abençoe a nossa família, nosso trabalho, nosso projeto, principalmente a nossa paróquia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de domingo a todos, que esta semana seja uma semana repleta das bênçãos de Deus. Vamos vir à última música do programa deste domingo. Um abraço a todos.